Preste atenção neste mistério, mas principalmente na revelação do mistério. Por certo que você já ouviu a expressão fim dos tempos. Não estou certo? Você nunca ouviu falar que nós estamos vivendo o fim dos tempos? Por certo que sim. E veja bem, por ironia do destino, eles não estão longe da verdade. Pois o tempo como nós o conhecemos está chegando ao fim. Literalmente, o tempo está acabando. Prova disto, que no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, está escrito: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe mais. A criação irá desaparecer, junto com o espaço e com o tempo, pois tanto o espaço quanto o tempo foram criados. Antes do universo ter vindo à existência, não existia o espaço nem o tempo. Então, literalmente, o tempo está acabando, o tempo irá desaparecer. Quer que eu prove? É claro que eu irei provar. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Somente aqui existe tempo. No paraíso não existe tempo, por isto lá as pessoas não envelhecem. Por isto não existe morte nos céus, pois lá não há tempo. Tempo faz parte da criação. Tudo que tem um princípio tem um fim. O tempo também foi criado e o tempo está se esgotando, chegando ao seu fim. Por isso que no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, está escrito: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto há tempo. Pois na eternidade não existirá tempo, meu querido amigo. Talvez você não tenha compreendido o que está acontecendo. Veja bem, Deus é o Senhor do tempo. Repito mais uma vez, o Senhor nosso Deus é o Senhor do tempo. Prova disto que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: Eu sou o princípio e o fim, diz o Senhor. Deus é o passado, o presente e o futuro. Deus é o Senhor do tempo. Prova disso que no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, está escrito: Porém, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Por quê? Porque o tempo de Deus, ele não é literal, ele não corre de trás para frente. Não, meu amigo. Deus não habita no tempo. Aonde Deus está, não existe o tempo como nós o conhecemos. O tempo de Deus não é linear. O tempo dos homens pode ser registrado por um relógio. Ele corre de trás para frente. Já o tempo de Deus na eternidade é um eterno agora, para todo sempre. Nisto podemos entender porque no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 38, está escrito: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Para Deus todos vivem. Mas como pode isto ser possível? E com relação aos mortos, como eles podem estar vivos? Você já parou para pensar nessa questão? Não? Então veja o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 24 a 25, para abrir o seu entendimento. Disse Jesus: Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta. Ela está apenas dormindo. Os que estavam ali riram-se dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. Por quê? Porque do ponto de vista de Deus, a menina não estava morta. Pouco importa se o corpo dela, as funções vitais haviam cessado. Pouco importa se o coração dela havia parado de bater. Pouco importa se havia ocorrido morte cerebral. Isto não conta para Deus, porque para Deus todos estão vivos. Porque Deus não vê como o homem vê. Os caminhos de Deus não são os caminhos dos homens. Os pensamentos de Deus não são os pensamentos dos homens. Porque Deus se encontra fora do tempo. O que exatamente isso quer dizer? Bom, para elucidar melhor este assunto,
Vamos para a leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 44 a 47, para fazermos uma reflexão sobre o que é o tempo. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, disse Paulo. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Você pode morrer no tempo, você pode morrer aqui no espaço-tempo, mas continua vivo na eternidade, pois se há corpo natural aqui no espaço e no tempo, há também corpo espiritual nos céus. Por isso que para Deus todos vivem. Pouco importa se você morre aqui no espaço e no tempo. Você continua vivo na eternidade. Um exemplo perfeito. Você pode morrer dentro do sonho, mas isto não afeta a realidade fora dos sonhos. Talvez você não tenha compreendido. Assim como existe espaço e tempo aqui, também existe o espaço e o tempo dentro dos sonhos. Agora eu te pergunto, se o espaço dentro dos sonhos, assim como o tempo, é apenas uma ilusão, por que aqui seria diferente? Você pode morrer dentro do sonho, mas não afeta a sua estrutura física por lado de fora dos sonhos. Assim você pode morrer exatamente aqui neste plano físico, mas espiritualmente você não morre. Pois se há corpo natural, há também corpo espiritual na eternidade. Preste atenção, o espaço e o tempo é uma deformação da realidade. Não há realidade no espaço, muito menos no tempo. O tempo é uma ilusão, da mesma forma que ele não é real dentro dos sonhos. Pouco importa o que acontece dentro dos sonhos, não afeta a sua realidade. Assim, pouco importa o que acontece nesse plano físico. Na eternidade nada muda. Por isto, ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, porque para Deus todos vivem. Independentemente deste corpo morrer, você continua vivo espiritualmente, pois a sua verdadeira identidade é espiritual. Por isso que no livro de Jeremias, capítulo 15, versículo 8, está escrito: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Como exatamente isso é possível? É porque Deus viu o futuro? Não, meu amigo. No lugar aonde Deus está, não existe passado, presente ou futuro. Não existe tempo. O tempo na eternidade nada tem a ver com o tempo que nós conhecemos aqui. Deus não vê como os homens vê. Deus não conhece cada um de nós, não porque nascemos neste mundo. Deus não conhece, repito, cada um de nós porque nós nascemos neste mundo, mas porque você já existia antes da criação. Antes da criação você já existia no mundo espiritual, pois se há corpo natural aqui no plano físico, há também corpo espiritual na eternidade. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é dos céus. No livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, está escrito que Deus envia o seu Espírito. Então o corpo é criado. O corpo é apenas a manifestação do Espírito de Deus. O Espírito não morre, ele é eterno. Pois o Espírito não se encontra no espaço. Ele não se encontra aqui no tempo. Da mesma forma que a sua verdadeira identidade não se encontra no sonho. Embora no sonho você também possua um corpo. Embora no sonho você também pense e raciocine, embora você esteja interagindo no espaço e no tempo dentro do sonho, isto não interfere com a realidade. Pouco importa o que acontece com você neste tempo, pois o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Este tempo está chegando ao fim. De forma literal, toda a criação irá deixar de existir. Simplesmente, devemos refletir e repensar tudo o que aprendemos até aqui. Entenda, Deus não pensa como os homens pensam. O tempo de Deus não é o tempo dos homens. Deus, ele não possui sentimento. Deus, ele não sente ódio, inveja. O amor de Deus nada tem a ver com a descrição do que aprendemos até aqui. Por quê? Todas essas descrições foram criadas no espaço e no tempo através do corpo. Você sente amor, inveja, ódio, alegria através do corpo. Mas antes da criação não existia corpo. Isso significa que não existia sentimentos. E Deus se encontra fora do tempo, num lugar onde não existem sentimentos da carne. Sentimentos como ódio, amor, alegria, tristeza só existem por causa da criação. Só existe neste tempo. Ele só existe no espaço-tempo, meu amigo.
Deus é Senhor do espaço e do tempo. Deus é o Senhor do tempo, mas não do tempo dos homens, pois não são os filhos dos homens que são filhos de Deus. Disse Paulo no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8. Por isso, necessário vos é nascer de novo, para despertar na eternidade, fora do tempo. Até o próximo vídeo.